Amém, meus irmãos. Então, mais uma vez aqui, irmão Lucas na voz, certo? Deus abençoe aí a todos que estão assistindo. Mais uma vez, obrigado, né? E, pô, mano, tô vendo que tem uma galerinha se inscrevendo, né? Queria agradecer aí a todos, né, que estão dando uma moral e tudo mais. Mano, é muito gratificante, velho, que na nossa geração tenham pessoas, né, dispostas a seguir Jesus Cristo, né, mano? Pô, mano, é o que edifica, né, mano, o nosso trampo aqui. Dá pra perceber que não é à toa, tá ligado? Vale a pena ficar acordado até mais tarde e tal. E, meu, graças a Deus que... pela vida de vocês, tá ligado? Não vai ser em vão. Então, meus irmãos, nós estamos aqui, né? A gente vai continuar aqui a jornada. Nesse vídeo aqui, né? O plot principal é pegar a espada, né? Ah, é, né? Bom, nós estamos jogando e pregando aqui, né? Esqueci de falar o bordão do canal. Mas enfim, a gente vai continuar na pregação, né? E na nossa jornadazinha aqui, né? Dá pra reforçar aqui? Não. É só isso mesmo. Agora a gente vai... Se eu não me engano, se eu trocar uma ideia com esse NPC aqui, né? Esqueci o nome dele, mano. Esqueci o nome do personagem aqui. Ah, ele dá... Ele vai dar um anelzinho. Calma, ele vai dar um anel pra gente, mas... Né? Vamos segurar o humor ácido, o humor negro. Vamos dar uma segurada aí. No shitposting, tá ligado? É um anel de verdade que o mano vai dar aqui. Você é louco, quinta série bate forte. Ué, ele não ia dar um anel não, mano? Ou sei lá que eu já peguei já. Mas eu já peguei já, eu não tô ligado no bagulho. Deixa eu ver com o NPC aqui, mano. Se tem alguma coisa em aberto com ele, mas creio que não. É, nunca eu troquei ideia com o cara não, vamos... Acho que só esse aqui também. Tem algum pergaminho? Aí. Pra platinar é importante esses pergaminhos, que a gente tem que comprar todas as piromancia, todas as magias e tal, todos os milagres. Mas isso aqui é outra história, tá? Mano, um breve comentário aqui a respeito do próprio jogo, né? Que na minha conta principal, né? Eu tô jogando a DLC. E, mano, a Sister Frigga, a irmã Frigga, tá ligado? Ô, a bicha me deixou doido desde ontem que eu tava tentando passar, velho. Ô, coisa de louco, velho. O que os caras fizeram ali, na moral, os caras perderam a mão do bagulho. Vou ficar aqui mesmo que eu vou pegar a arma que eu quero jogar, né? Que é a espada do Guts. Ou será que a gente segue em frente, mano? Não, agora me pegou, hein, velho. Não, vou pegar a espada logo. Se bem, né? Se bem que eu tenho que ter umas paradinhas aqui que a gente vai pro pântano, né, velho? Deixa eu ver. Que meu plano era esse, né? Pegar o... Vamos fazer o seguinte, vamos pra catedral lá primeiro, certo? Aí depois a gente continua na nossa peregrinação aqui, né? Ah, se bem que não, hein, mano. Sabe, vamos tentar aqui, vamos tentar desenrolar. Se não der, não deu. A gente vai pegar a arma depois. É. E vamos ter que continuar a passagem aqui. Só vou limpar a área. Aí a gente. Oh, eu esqueci de tinha que ter. Calma aí, calma aí. Os caras gankam mesmo, velho. Sem dó. Aí. Os bichos aqui é como? Tudo doido, velho. Vai, sai fora também. Mas enfim, como eu tava dizendo a respeito da DLC. Mano, a DLC é doideira, velho. Tipo assim, é literalmente você tem que aprender a lutar com o bicho, tá ligado? E é 3 fases a luta. Então assim, é. Mano, é coisa de louco, velho. Nossa. Passei muito estresse, na moral.
É, a primeira fase ali é de boa, a segunda até que dá pra se levar, agora a terceira. Mano, a terceira fase dela é que ela fica embrasada lá com a chamaneira, com gelo. Mano, que boneca doida. A bicha bate, voa, sai fora, fica invisível. Aí só que também, né, eu passei com a ajuda do Grael, né? Mas basicamente não serve de nada, né, mano? Quem faz o trampo todo é você. Mas eu quero chegar no nível dos pro player aí, os caras que faz SL1, tá ligado? Eu pensei que ia esquivar do bagulho, mas não esquivou não. Só vamos chegar na fogueira do sábio de cristal. Aí a gente entra na passagem, né? Na continuação. Se bem que eu acho que o vídeo vai ser curtinho. Não sei se... Vamos ver, né? Talvez fique pro próximo vídeo pra pegar a espada. Mas se bem que o caminho é tranquilo, entre aspas, né? O caminho não é lá aquelas coisas. Aqui. O pior que eu nem tinha acendido a fogueira, mano. A cara da boneca toda suja. Aí. Então, né, meus irmãos? Vamos pra passagem aqui, né? Continuação, né? De Romanos 8, né? Que o título é A Nova Vida Debaixo da Graça, segundo o Espírito de Santidade e Adoção. A gente vai ver isso mais pra frente. Vou ler aqui a passagem, né? O restante da passagem. E a gente vai desenrolando. É aqui, né? Versículo 10. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivifica em vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes a obra do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, de filho, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo, é que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então, meus irmãos, né? É uma passagem aqui que novamente, né, é uma passagem forte, uma passagem pesada, pô. Né? E também outra questão, né, uma passagem que contraria o mundo, né, o que as pessoas dizem a respeito de Cristo, da palavra, de seguir a Jesus, né? E bom, aqui no versículo 10, e se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da sua justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que vos habita. Então vamos por partes aqui. O versículo 10, né, ele toca no assunto interessante, né? E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Então aqui, na minha visão, faz uma analogia, né? Uma analogia não, né? Esse pai literal. Que é a questão do batismo no Espírito Santo. Os caras já me viu aqui, hein? Que é a questão do batismo do Espírito Santo não, batismo nas águas, né? Porque quando a gente se batiza nas águas, mano, esses caras aqui também, viu? Tô entendendo nada que tá acontecendo. A gente tá anunciando pro mundo que nós estamos mortos pro mundo. Nosso corpo não serve mais o mundo, mas serve a Deus. O cara caiu do penhasco, mano. O maluco se empolgou tanto que caiu. E caiu mesmo, ó. Pera aí. Se pá, mano. Se pá. É isso mesmo. Vamos na maciota. Né, então quando a gente... Né, foi algo que eu lembrei, né? Que eu tava lendo essa passagem a respeito do batismo, né?
Que o batismo é isso, quando você se batiza nas águas, você tá demonstrando ali. Pô, não me Instagram não, né? Só eu que tomo. A gente tá demonstrando, é um ato, né? De que nós morremos pro mundo e nós estamos vivos pra Deus, tá ligado? Ou seja, não sou eu que mais vivo, mas é Cristo que vive em mim. Daí tem uma passagem que o apóstolo Paulo fala isso, né? E mais pra frente eu vou trazer só a respeito dessa passagem pra gente. Mano, essa armadurazinha até que ela é da hora, tá? A gente pegou aqui agora. O 7 de arauto. Só que também ela é... Acho que não tem tanta defesa assim. Então vamos continuar com a nossa mesmo. Aí no vídeo passado, né? Eu peguei essa armadura aqui. Esqueci de mostrar pra vocês, né? É a armadura mais conhecida do jogo, né? Ou uma das mais conhecidas. E pra mim uma das mais estilosas também, pô. Nessa capa aqui, pá. O bagulho fica na moral. Fica maneiro. Mas vamos continuar como a gente tá mesmo? Ou não, não deixa sair, mano. Aí. Pra ficar mais no Fashion Souls, tá ligado? Ou pior, ficar meio esquisitão, tá ligado? Tipo assim, o corpo mó robusto e a cabecinha da boneca aí. Tá bom. Deixa eu dar uma olhada qual que tem mais defesa, cara. 45. 43. É, vai essa aqui mesmo. Tem jeito não. A pior ficou maneirinho esse capuz. Mas enfim. Basicamente o versículo 10, né? Quando eu li, me remeteu muito a isso, ao batismo no Espírito Santo. Batismo nas águas, né? Que nada mais nada menos é isso que eu cheguei a comentar aqui, né? E também essa passagem aqui, né? Se Cristo está em vós, ou seja, não é nós que mais vivemos, e sim Jesus Cristo vive na gente. Aí é que se conecta com o vídeo passado, né? Que vão ter coisas que a gente vai fazer, que deixar de fazer no caso, né? Por exemplo, um exemplo aqui, vai. Pintar o cabelo. Tem nada a ver, tá ligado? Cada um faz o que bem entende e tudo mais, só que quando a gente tá em Cristo Jesus, mano, a gente não vai querer. Até na questão da aparência, tá ligado? Sei lá, roupa curta, pá, essas paradas. Ixi, me equivoquei aqui. Né, modo de falar, modo de se vestir. Mano, vão ter certas coisas, nos mínimos detalhes, que a gente vai ter a necessidade de querer mudar, tá ligado? Não que, sei lá, vai levar a gente pro inferno, algo do tipo. Mas a gente vai querer. Vai querer ter uma mudança ali. E o responsável dessa mudança é o Espírito Santo, tá ligado? Como por exemplo aqui, né? Meu sonho, meu objetivo era trabalhar com tatuagem, tá ligado? Na minha visão, tatuagem não é pecado, porém, talvez seja algo ali que não edifique em nada, tá ligado? E aí que vem o ponto, mano. Talvez, ao invés de aproximar as pessoas de Cristo, vai afastar, tipo assim, os caras vão falar, pô, mano, o cara é crente, tatua, sei lá, não bota muita firmeza nisso e tudo mais. Vocês estão ligados, né? Que tem uma galera que é assim. Então, aí que vem a questão, né? O Espírito Santo tocou, né, em mim pra deixar isso de lado e focar na palavra. Então, meus irmãos, é o tipo de coisa que o Espírito Santo faz, né? Claro, foram 4 anos que eu fiquei nessa tal, né? Enfrentando dificuldade e tudo mais. Se eu sentar na fogueira aqui pra recuperar meus êxtos, né? E, enfim, é isso. Chegou um momento que eu olhei assim pros céus, né? Falei com Deus, falei, pai, se for da sua vontade eu seguir por esse lado, amém. Se não for, que o Senhor não deixa. E foi o que aconteceu, né? Não precisou ninguém vir falar aí comigo e tal, só sentir. Falei, mano, meu negócio é pregar, né? Então é isso, né? Renúncia. A gente vai ver isso um pouquinho mais pra frente, né? Deixa eu dar um backstab aqui. Queria, né? Mas não rolou, não. Toma. Ah, vai brincando. Ô, de vez em quando eu jogo bem, tá? Não é sempre, não. Aê.
Aí, né, que vem a questão aqui, né? Se Cristo está em vós. Então, se Cristo tá na gente, vai ter esse tipo de coisa. Entende, meus irmãos? Vai ter certas mudanças ali que ninguém vai falar pra gente e tal. Mas que a gente vai ter essa necessidade de querer mudar. Aqui é mais embaçado, mano. Que o bagulho é louco. Ai, ai, ai. Pior que eu quero ler o restante da palavra, só que, né? Mano, eu lembro que tinha meio com uma cadela grávida aqui, velho. Se é que faz sentido, né? Né? Um cachorro morto-vivo esperando filhote. Mas se bem que esse jogo aqui é tudo doido também, duvido nada, não. Mas eu lembro que tinha, agora na onde que tá, eu não vou lembrar, não. Aí. Mano, pior que essas áreas aqui, velho. Daqui pra frente o negócio vai começar a ficar meio embaçado pro nosso lado. Vai começar a aparecer uns inimiguinhos meio casca, tá ligado? Principalmente na catedral, velho. Na catedral lá é embaçado. Foi? Foi. Mano, pior que eu lembro que tinha uma cadelinha grávida aqui mesmo. Será que é essa aqui? Essa aqui mesmo. Ou não? Sei lá, mano. Ou talvez seja coisa da minha imaginação também, né? Ah, mas enfim. Aqui a gente vai entrar na catedral, né? A gente vai no caminho dela. É que o bagulho fica louco. Mas enfim. O versículo 11, né? É que o versículo 10 já expliquei, né? E se o Espírito de Cristo está em... Opa, calma. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado. Mas o Espírito vive por causa da justiça. Então a questão é essa, né? A gente vai morrer pro mundo, mas é querer viver pra Deus. E não tem como viver pra Deus a não ser pelo Espírito Santo. Não tem como agradar a Deus sem ser servir a Ele, tá ligado? A gente vai entrar nessa questão depois, né? Que muitos veem Deus como tirano, que não sei o que, papapá, vocês estão ligados. Mas servir a Deus também é algo lindo, pô. Por quê? Envolve amor ao próximo, tá ligado? Então servir a Deus envolve, né, um exemplo, não engrandecendo meu nome, mas envolve nisso aqui, digamos, você teve um dia estressante, pá, enfim, injustiça. E você quer encontrar algum tipo de conforto. Aí digamos que Deus mostra esse vídeo aqui pra você que vai confortar teu coração, tá ligado? Da mesma forma, que Deus usa você com os outros e tal. É por isso que é importante a gente permitir ser moldado por Deus, tá ligado? Ter um espírito de mansidão. Não ser bobo, mas ter um espírito de mansidão. Por quê? Porque através dos nossos comportamentos, porque o pessoal do mundo não lê Bíblia, tá ligado? Então, como o pessoal do mundo não lê Bíblia, mano, eles vão ler a vida do crente, velho. E a partir do momento que a gente fala que a gente é crente e tudo mais, e age de acordo com a Bíblia, age com carinho, tá ligado? Aqui, ó, tem uns caras aqui islâmicos, os manos do Hamas aí, ó. Toma. Né, então, dito isso, né, tendo essa questão, as pessoas vão querer conhecer o Cristo que a gente serve, tá ligado? Elas vão olhar e vão pensar, nossa, o cara tá falando de Cristo e tá vivendo o que ele fala. Aí esse mano aqui, ó, da DLC, o Gael, né? Mas depois a gente desenrola isso aí, bem depois, tá? Mano, a DLC é doideira, cê é louco, velho. Eu passei mal, tá? Não vou mentir não, mano. Passei mal nessa DLC aí. Vamos sentar aqui na fogueira. E bom, basicamente é isso, né? Destacando aqui, né, a última frase aqui do versículo. Está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Que justiça é essa? Justiça de Cristo, pô. Tá ligado? O único justo que pisou nessa terra. Não existe outro. Mas enfim. Aqui, ó, os caras na Tairade já só tá esperando o vacilo. Atrapalhar aqui a oração dos caras. Não, não. O cara vem mesmo, mano. Ainda me pegou, pilantra.
Oi, pior que tem um. Pera aí, deixa eu ver se dá pra mostrar aqui. Acho que não sei se dá pra ver, mas tem um desenhozinho de fogo aqui na veste que ele tá usando. Nas costas. Tem uma chamazinha desenhada. É, não vai dar pra ver não que tá tudo enrolado. Que fragmento de Essos vai ajudar a gente na nossa jornada. Mano, aqui é embaçado, tá, velho? É, aqui nem compensa eu estar contra esses caras. Nem compensa. Agora eu quero achar um lugar decente pra continuar a passagem, né? Pra gente ler o restante. Esse caminho aqui que eu não tô ligado. O pior que os bichos é mó mortão, tá ligado? E mesmo assim quer tirar uma com a nossa cara, mano. Simplesmente almas vagantes, tá ligado? Fala que dá pra fazer uma analogia interessante. Não lembro se eu já fiz isso. Que basicamente, né, os rolos do jogo são almas que perderam, né? Ali a sua. Como é que fala? Perdendo o seu objetivo. Tipo assim, os caras ficam tanto no ciclo de vida e morte, porque né, nesse universo aqui todo mundo é imortal, né? Mas os caras ficaram tanto vivenciando esse ciclo, tá ligado? Que eles perderam ali a. Fala sério. A espada bate na parede. Que eles perderam ali o objetivo de vida, tá ligado? E aí que vem a questão, quando a gente perde o objetivo de vida, a gente vira simplesmente vazios vagando, entende? E aí que vem um ponto. O... A motivação do cristão é Jesus Cristo, mano, não existe outro. Eu deveria ter equipado a tocha, agora que eu me lembrei. Porque caso contrário, mano, traçando um paralelo aqui, se a nossa motivação não for Cristo, a gente vai ficar vagando, tá ligado? Sem objetivo. É, eu deveria ter equipado a. Ai, cá lá embaixo. É, era pra cair sozinho, né? Não é pra cair. É brincadeira, mano. Pronto, voltamos aqui. Deixa eu equipar a tocha logo de vez. Ah, é treta, mano. Era só pra dar um empurrãozinho no bichinho lá, eu caí no bagulho. Aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra ver agora. Mano, eu achei interessante, velho. Que é a primeira vez que eu vi essa fita aí, tá ligado? Tem um desenhozinho de chama na. Olha lá, ó. Parece, pelo menos, né? Ó, os caras tá exando não sei lá pra quem. Mano, você vê que tem uma passagem. Eu não vou lembrar qual passagem que é, velho. Ó, na Tairagem. Esqueci de você. Que. Eu não vou lembrar, mano. Eu ouvi isso uma vez. Que tem uma passagem que os caras veneravam ter 3 postes, né? Porque 3 reis tinham sido meio que crucificados ali. Mas não vou lembrar onde ficar, não. Mas vou procurar trazer. Mas enfim. É que o versículo 12 agora, né? 12 não, versículo 11. E se o espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu espírito em que vos habita. Então, meus irmãos, né, para continuação aqui da passagem, né? Aqui é no sentido literal, né? Tipo assim, é aquilo que Cristo prometeu para nós, tá ligado? Demonstra aqui também, né? Se o Espírito de Cristo está em nós, nós seremos, como é que fala? Ressuscitados, né? Mas fala também aqui, né, no sentido, né, na minha visão, mostra a respeito de dificuldade, tá ligado? Que as aflições desse tempo, né, que a gente vive, elas não vão durar pra sempre, tá ligado? No final das contas vai valer a pena. Por quê? Porque Cristo vai estar conosco. Quer dizer, Cristo já está, né? Mas nesse grande dia de ressurreição e tudo mais, mano, vai ser uma honra sofrer aqui por Cristo, tá ligado? E bom, aqui fala a respeito também de nascer de novo, né?
o que traz essa questão assim de ser novas criaturas, né? Essa mulher aqui é embaçada nas ideias, mano. Todo inimigo assim que envolve destreza é embaçado, velho. Os bichos é rápido. Aí, cadê? Vou ler aqui de novo o versículo 12. De maneira que. Não, versículo 11. E se, irmãos, calma. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, ou seja, o Espírito Santo, Espírito de Deus, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito em que vos habita. Então, tem dessa questão que é literal, mas também tem dessa questão que eu achei interessante, né? O pensamento que o Espírito Santo me trouxe, né? Do mundo tá uma bagunça e tudo mais, a gente sofre, a gente apanha muito. Mas no final das contas vai valer a pena, tá ligado? Tem uma passagem que fala melhor a respeito disso, só que eu esqueci, velho. Vou falar do meu jeitão aqui, né? Que o apóstolo Paulo fala isso também, né? Que as aflições desse tempo não se compara com a glória que há de ser revelada. E é nessa questão, e pior que é isso mesmo, mano. Não se compara o que vai te ser revelado, tá ligado? Eu tenho que tomar cuidado com esse bicho aqui, com o agarrão dele não é brincadeira. Ó, o gigantão fazendo a boa, cadê? Lembra que... Aqui, ó. Não, cadê a torre dele? Lembro que dava pra ver a torre dele daqui. Que basicamente o gigantão ele defende essa árvore branca aqui, né? Aí nos locais no qual estão essas árvores brancas ele ajuda a gente. Cuidado pra não cair lá embaixo de novo, hein? Fragmento de morto de osso. Não, como é que é o nome do. Qual é o nome do elemento? Pera aí. Que é um item importante que a gente acabou de pegar aqui. Fragmento de osso de morto-vivo, é isso? Cinza de paladino. Ué, cadê? Aqui, fragmento de osso de morto-vivo. Aqui é pra gente deixar a fogueira mais forte, né? Recupera mais HP. Se eu não me engano, esse é o efeito. Ai, aqui, não sei se eu deveria ir aqui agora, mano. Que aqui é meio que um atalhozinho, porém vai ter umas paradinhas pra gente enfrentar, né? Mas como eu tô com a tocha aqui, tá tranquilo. Aí. Descendo. Aí chegamos aqui, né? No versículo 12. De maneira que, irmãos, somos devedores não da carne para viver segundo a carne. Porque, se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes a obra da carne, vivereis. Então aqui, mano, eu acho interessante, né? Porque tá falando a respeito de mudança de caráter, tá ligado? Deixa eu ler a passagem aqui pra ficar um negócio bonitinho. Deixa eu pegar esse item aqui também. Aqui, se eu não me engano, a gente vai liberar um atalho, tá? Cadê? Versículo 13, né? Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, né? Ou seja, a gente vive na zoeira ali e tal. Tá falando de uma morte espiritual na minha visão, tá ligado? Porque de qualquer forma a gente vai de base, né? Porém, a gente vai ser ressuscitado pelo Espírito Santo e tudo mais, por Jesus Cristo, certo? Pelo nosso Senhor. Enfim, talvez você, a gente nem venha aí de base. A real é essa. Cristo vem antes. Mas aí é outro assunto. Então aqui, né, no versículo 13, né? Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, na minha visão espiritual. Mas se pelo Espírito, modificardes a carne, né? Mudar a carne. As obras do corpo vivereis. Então, mano, aqui tá falando uma revertida, tá ligado? Tipo, pô, digamos aqui você, te vivia na bagunça ali, na zoeira, na farra. Deixa eu tentar bater nesse bicho aqui. Vixe, mal dá dano. A gente vivia ali na... Tá ligado, mano? Fazendo tudo que não presta. Porém, a gente
a gente encontra Jesus Cristo na nossa jornada, tá ligado? Mano, vai ser modificado a obra da carne pela obra do Espírito, ou seja, vai ter... Nossa, calma, 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 calma. Recupera, se recupera. Ou seja, vai ter uma mudança ali no nosso caráter, mano. Aê. Né? Só que a mudança desse caráter que a gente vai ter vai ser por Jesus e não pela gente, né? Então basicamente é isso, né? A gente vai viver ali de qualquer forma e tudo mais, só que estando vivos, né? Morrendo pro mundo e vivendo pra Cristo, nós vamos... É literalmente isso, mano. A gente vai fazer a vontade de Deus, a gente vai querer, né? Não é o que muitos gostam de falar aí, né? Que a gente é escravo de Deus e que não sei o que lá, que Deus é tirano. Nada a ver, mano. Mano, tem um bomba aqui que se eu tiver bomba vai me ajudar muito. Tenho só 3. Mas enfim, né? Versículo 13 aqui, falando a respeito de... 12 e 13, né? Falando a respeito de mudança, mudança de caráter, né? Viver por Cristo. Esse bicho aqui é enjoado demais, mano. Bom que ele recebe muito dano de fogo, né? Pensei que ia ter dificuldade aqui, mas até que foi tranquilo. Peguei sangramento do nada, você viu como é que é o negócio, né? É doideira. Se bem que eu devia ter vindo aqui depois, tá, velho? Deixar esse aqui pra lá. O bichão corre mesmo, mano. Bem atrás. Que vai ter um outro que vai ser obrigatório lutar com ele. Deixa isso daí a mim mesmo. E ele tá me seguindo. Que vai ter outro que vai ser obrigatório pra gente abrir a passagem, né? Mas é isso, né? Basicamente, o pessoal gosta de falar que a gente que é crente, né? Crente é aquele que crê, né? Que a gente que segue a Jesus e tudo mais, que a gente é escravo, que não sei o que lá. E que não faz o que quer porque tem medo de ir pro inferno, sendo que, mano, nada a ver, velho. Quando você segue a Cristo, algo novo é gerado, entende? É o que fala aqui no versículo 12 e 13, velho. Porque se viver de segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito modificardes a obra do corpo, ou seja, modificares, mudar a obra do corpo, mudar tudo aquilo que é pecaminoso, nos afasta de Deus, vivereis, entende? Se bem que na minha visão aqui também pode ser no sentido figurado, né? Vai, chega, chega, pode dar show. Né? Pode ser no sentido figurado da questão. Eu lembro que tinha uma... E aí, vai dizer que eu fiz isso aqui tudo pra nada. É isso mesmo? Não pode ser isso aqui não, pô. Ah, ô, sacanagem. Mas eu lembro que tinha um atalho aqui. Deixa eu ver outro caminho. Oi, eu só tô com um êxito só, eu vou ter que fazer tudo de novo, velho. Sério mesmo? Aqui é onde eu tava, né? Ou não? Sei lá, vamos explorar um pouquinho mais pra cá, porque minha memória da... Opa, que é aquele correndo? Cê é louco, mano. Tá louco, hein? Ô, por um momento eu me um susto aqui, velho. O cara tá falando de Bíblia, viu um bicho todo distorcido passando na tela. Ai, 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 vou acabar falecendo aqui, velho. Ou não, né? É, foi melhor do que eu tava imaginando. Ah, tá. Pera aí. Pera aí que as peças estão se encaixando, hein? Oi, pior que assim, eu zerei esses dias desse jogo e não tô lembrando das paradas que eu acabei de fazer, tá ligado? Fragmento de titanita. Vamos dar uma olhada lá embaixo? A gente já desenrola. Se bem que não tem nada pra cá também, não.
Ou talvez tenha, calma aí que as memórias tá voltando, hein. Ou pior que eu tô novão, já tô desse jeito, já esquecendo os bagulho tudo. Né, mano, é essa fita aqui mesmo. Caraca, pior que eu lembro que tinha um atalho aqui no bagulho. Ai, mas tá bom, né? Pegamos escama aqui e tal. Vamos retroceder pra cá. Enfim, voltando pra palavra agora, né? Deixa eu sentar aqui na fogueira. Meus irmãos, só vou subir de nível. Não subir de nível, eu ia cortar aqui, mas não vou cortar não. Enquanto vai viajando aqui, eu vou explicando pra vocês, né? Ai. Aqui, né? Então tem essa questão que tem aqui, que pega no sentido figurado aqui, né? Que, né, imagino eu, tipo, morrer aqui seria mais no sentido de fracassar, tá ligado? Como eu tava citando aquele exemplo lá dos rolos, né? A gente viver vagando e tudo mais sem um propósito na vida. Mas o viver aqui pode ser nessa questão, né? De encontrar um propósito, né? Um sentido para nossas vidas, né? É um pensamentozinho que veio aqui pra mim agora, né? Porque a Bíblia ela fala em sentido figurado também. Vamos viajar aqui? Ah, calma. Tava esquecendo dessas paradas importantes aqui. E dá pra deixar com 8 frascos de extras aqui também. Tem quantos de arco de flecha aqui, cara? Depois eu vejo isso daí. De vez em quando o arco e flecha salva também, né? Aí. Valeu, André. Esse ferreiro aí é brabo, mano. Tá desde o primeiro jogo. Desde não, né? Que no segundo ele não aparece. Mas enfim. Aqui. Aí no versículo é 14, né? Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, né? E, bom, né? É óbvio, mano. Se Deus tá querendo guiar a gente através do Espírito Santo, é porque tem uma ligação, entende? Porque através do pecado todos nós fomos desconectados de Deus, né? Através do pecado de Adão. Porém, através do Senhor Jesus Cristo, a gente foi reconectado, né, mano? Porém, isso é pra quem quer seguir a Cristo, não é à toa. Imagino eu que pelo menos uma vez no mundo, ou todas as pessoas no mundo, pelo menos uma vez na vida, Deus toca, tá ligado? Pra falar com essas pessoas, pra palestrar com elas. Entende? Aí vai de cada um querer seguir. Entende? Aí muitos vão querer dizer, ai, mas que Deus é esse? Se Deus é amor, por que quem não segue ele vai pro inferno? Que não sei o que, sendo que não, mano. Aí, resumidamente, né? Aqui, eu vacilei demais. O atalho. O próprio lugar é o próprio atalho, tá ligado? Pronto. É. Vamos lá de novo. Né? Porque a questão é justamente essa. Imagina, um exemplo aqui, vai. Ah, digamos, né? Que a gente esteja doente. E tem alguém querendo dar um remédio, tá ligado? Melhor, mano. Digamos que alguém quer salvar a gente de algo que não é nossa culpa e tudo mais, só que chegou até nós, né? E bom, aí vai da nossa pessoa querer ser salvo ou não, entende? É mais ou menos isso que. Opa. É mais ou menos essa questão de Cristo, tá ligado? Mais ou menos não, é literalmente. Mano, eu vou ter que limpar essa mulher aqui. Porque mais pra frente acho que vai ter duas. Essa bicha que é chata, cara. Tá vivona ainda. Aí. Né, então basicamente é isso, né? Cristo quer nos salvar, mas tem pessoas que não querem ser salvas.
É aí que vem a questão, mano. Além de não quererem ser salvas, colocam a culpa em Cristo, tá ligado? Colocam a culpa em quem quer salvar elas. Mano, peraí, deixa eu dar uma olhada nisso aqui. Mas enfim, dá pra gente se aprofundar em. Oxi, eu vacilei. Dá pra gente se aprofundar nesse assunto, mas em outro vídeo, né? Senão também vai ficar com 2 horas de duração. Não que isso seja ruim. Mas é bom trazer um vídeo especificamente sobre esse assunto. Esses caras aqui é enjoado também, mano. É, eu tô com esse negócio aqui que não deixa eu me. Esqueci o nome. Me curar, né? Mas enfim. É que a gente vai pra uma questão muito. É pancada também, né, mano? É. Daqui, né? Por que não recebestes o Espírito? No versículo 14, basicamente, já expliquei, né? Basicamente não é literalmente isso, né? Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então é comunhão, mano. Ou seja, é. Um pai, tá ligado? É uma relação de pai e filho, mano. Então uma relação de pai e filho vai ter ali, ah, como posso dizer? Enfim, vai ter obrigações, digamos assim. Obrigação não, mas vai chamar atenção. Vai ter certas cobranças ali, vai ter uns puxão de orelha, tá ligado? E, mano, com Deus não é diferente não, velho. Vai cobrar responsabilidade sim. Mas a gente vai ver mais pra frente, né? Que tem dessas questões, né? De Deus ali. Opa. Mano, esses bichos são Zé Ninguém, mas são chatos demais. Então vai ter aquelas questões ali e tal, né? Que Deus vai puxar nossa orelha de vez em quando e tudo mais, né? Mas a gente vai ter o espírito de adoção, ou seja, mano. Literalmente. Ah, não, você não fugiu do backstab, não, mano. Essa área aqui é muito bicho, velho. Vai ser fora. Né, então vai ter essas questões, né? De pai e filho e tudo mais. Até porque, mano, só reconhece a ordem do pai quem é filho. É isso que eu tô querendo dizer aqui, que eu tô me enrolando todo, tá ligado? Mas. Nossa, mano, me acertou ainda. Maravilha, viu? Então, meus irmãos, voltamos aqui. Enfim, mano, tem que ter paciência, tá? Deixa eu equipar aqui o arco. Mas enfim, basicamente o que eu tava querendo dizer aqui, né, no versículo 14, né, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. É literalmente isso, mano, só reconhece as ordens do pai, tá ligado? Quem é filho, mano. Enfim, só reconhece o pai quem é filho. Então, mano, tem dessas questões, né, que o pessoal que tá de fora assim não entende, pá, por que que a gente muda, o porquê que a gente não quer ser mais as mesmas pessoas de antes, o porquê a gente nega muita coisa, tá ligado? Mas a resposta de tudo isso é Cristo, é o Espírito Santo de Deus. Mano, aqui é meio paia. Tentar aqui fazer alguma coisa. Esse mano aqui da espada curta aqui também é embaçado. Pronto. Ô, essa área aqui é o bicho, tá, velho? Que área doida. Aí. Pior que eu fiz mó isso, fiz mó reboliço pra pegar um negócio mó paia, tá ligado? Que eu nem vou usar, mas beleza. Enfim. É aqui no versículo 15. Isso aqui é forte, mano. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, de filho,
pelo qual clamamos Abba Pai. Então, mano, é algo que eu gosto, mano, porque, tipo assim, é como se... Ah, mano, é como se a Bíblia falasse o que tá acontecendo hoje em dia, tá ligado? Que o pessoal fala que a Bíblia é ultrapassada, que não sei o que, só que, velho, presta bem atenção. Por que não recebestes o espírito de escravidão? Ou seja, mano, a gente é escravo porque a gente tá no pecado, tá ligado? Fazendo tudo errado ali e tal. Ó, levando esse escudo também, mano. Ó, os caras se empolgam, velho. Mano, pior que esses bichos não aguentam nada, velho. Ai, fica quieto aí. É meio desproporcional a velocidade deles, tá ligado? E tem mais um aqui em cima. Olha lá, tá vendo? Mais dois. Ah, levanta aí. Então, meus irmãos, é nessa questão, né? Que a gente era escravo quando a gente tava no mundo, tá ligado? Quando a gente tava no pecado. A gente tava fazendo tudo quanto é coisa errada, velho. Mano, um crente de verdade, ele tem total ciência disso, tá ligado? Aí que a gente vem nessa questão do pessoal que mete o louco, tá ligado? Do pessoal que gosta de falar que a gente não vive, que não sei o que a gente não aproveita a vida. Tem uma galera que gosta de falar isso daí. Sendo que não, mano. É completamente o oposto, tá ligado? É isso aí, não dá pra mim. Opa, calma aí. Não dá pra mim me curar agora. E ali em cima, né? Nessa próxima área que a gente vai passar aqui, o bagulho é louco, tá, velho? Acho que eu nem vou lutar com as mulheres, não. Eu vou tentar correr e abrir a porta mesmo, que é a melhor coisa que eu faço. As bichas embaçadas demais. Então, a gente tem um espírito de escravidão quando a gente tá no pecado. Quando a gente tá no mundão, tá ligado? Quando a gente tá na doideira. Até porque, mano, tudo que a gente quer é um contato com Cristo. A gente vai ter isso, velho, quando a gente se converter, entende? Quer dizer, a gente tem isso, né, após que a gente se converteu, mas pra quem tá ouvindo e não é convertido, a real é essa, meus irmãos. Vai, se empolga aqui comigo, você vê só uma coisa. Ó, a meta ainda tá viva, tá? Aê. Então, né, é um ponto aí que o pessoal do mundão gosta de falar, né? Que a gente não sabe viver, que não sei o que lá, enfim. Sendo que não. A gente não é. Deus não é tirano, tá ligado? Como o pessoal gosta de dizer. Mano, pelo contrário, né? A gente vai ver aqui mais pra frente, né? A gente vai entrar um pouco mais nesse pensamento. Opa, opa. Né? Porque o pessoal gosta de falar que Deus é tirano e que não sei o que. Só que, mano, existem, como posso dizer, regras, digamos assim, né? Pré-requisitos. Que, mano, é aquela questão. Leis servem pra quê? Né? Claro, quando são bem aplicadas também, né? Pra nos proteger. É o que Deus faz com a gente, mano. Então, mano, pra gente não voltar da onde a gente veio, vai ter essas questões, tá ligado? Tem a questão dos 10 mandamentos, tem as questões quando Deus trabalha no individual de cada um, pra gente não se afastar dele. Até porque quando a gente se converte de verdade, a gente não quer se afastar de Deus. Entende? Então aqui, porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção. Então, mano, é como se o apóstolo Paulo estivesse falando aqui, ó, não é pra ter medo. Pelo contrário, vocês foram adotados e vocês não merecem. Deixa eu abrir isso aqui, porque se qualquer coisa der ruim aqui, nós está no esquema, né? Então vai ter dessa questão, né, meus irmãos, de... Como é que muitos gostam de falar isso daí, né? Muitos gostam de vir com essa ideia de que Deus é um tirano, que não sei o que e tal.
Sendo que não, velho. A questão é totalmente o contrário. Ai. Tipo, Deus quer o melhor pra gente, entende? E o melhor pra gente é ficar fora do pecado, mano. Tanto que, como eu disse, quando a gente tá no Espírito Santo, a gente não quer viver no pecado. A gente acaba pecando, sim, a gente é fraco, a gente é falho. Mas a gente quer ser nova criatura. A gente quer viver pra Cristo, tá ligado? Tá achando que é quem também? E é o que acontece, é por isso que tem tanta. É tão difícil viver o Evangelho, não é fácil. É por isso que é complicado viver o Evangelho de Cristo. Porque tem que ter renúncia, tem que voltar atrás, tá ligado? Tem que abrir mão de certas coisas. Certas coisas não, de muitas coisas, cara. Mas o importante é que Cristo é conosco. Aí aqui, né, que basicamente, né, chegamos no final da passagem, que é o que eu queria trazer aqui, né? O pessoal gosta, né, enfim, de falar bobagem, coisa que não entende, né? Eu fui envenenado no bagulho ainda, hein? Né, o pessoal gosta de falar que Deus é tirânico, não sei o que, sendo que não entende. E aí eu tô sem a paradinha. Né, mas o pessoal não entende a premissa que é, mano, o esforço que é você sair do pecado, tá ligado? Né? Como eu gosto de falar aqui, tem pessoas que eu conheço, né, que os caras tá na vida errada e tudo mais. E, mano, os caras querem voltar pra igreja e não consegue. Então, cara, de forma alguma Deus é tirando, pelo contrário. Tanto que as pessoas que saem do caminho dele querem voltar, mas não conseguem. Por quê? Porque são escravos do pecado, infelizmente. Deixa eu liberar o atalho aqui, né? Porém, né, que Cristo venha nos usar para libertar essas pessoas, né? É por isso que é importante, mano, né, a gente se disponibilizar, né, ao amor ao próximo, né? Querer ser usados por Cristo, agir na obra, tá ligado? Como eu falei mais cedo, né? Porque, meu, tem pessoas que, mano, necessitam de Cristo, velho, de uma forma assim que é vida ou morte, tá ligado? Literalmente, mano, é vida ou morte. E aí que vem a questão. Cristo quer nos usar pra isso. Amém, meus irmãos? Então, é por isso que é importante também essa questão. Porque não recebedes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção. Então, mano, se tem adoção, como fala aqui no versículo 14, né? Porque todos são guiados por Espírito de Deus. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, mano, se Deus chega na gente, toca pra gente largar tal coisa, cara, é pra servir de exemplo pra outras pessoas também. Outras pessoas vão olhar e vão pensar, pô, o cara bebia, o cara usava droga, o cara fumava, fazia tudo de errado. Agora o cara parou, tá falando de Bíblia, tá falando de Cristo. Antigamente só falava bobagem, hoje em dia tá falando de Jesus. Eu quero conhecer esse Jesus, eu quero isso pra minha vida também. Então é por isso que é importante, pô. É por isso que Deus vai podando. Lembrando, podar não é cortar, tá ligado? Deus vai podando ali, né, os galhos e tudo mais. Justamente pra gerar esse tipo de coisa, pra gerar mudança de caráter. Porque quando gera mudança de caráter, outras pessoas vão se espelhar nisso também. E é através disso que elas vão conhecer Jesus. Porque, como eu disse, as pessoas não leem a Bíblia, né? O pessoal que tá no mundo ímpio não lê a Bíblia. Elas leem a vida do crente. E se a vida do crente tá agindo de acordo com a Bíblia, elas vão querer conhecer o Cristo que a Bíblia está descrevendo, né? E aqui para finalizar, tem o versículo 16 e 17. O mesmo Espírito testifica como nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos para que também com Ele sejamos glorificados. Então, aqui está falando a respeito dessa questão, né, da Nova Jerusalém, enfim, das coisas que não foram reveladas, né? Como é que é da passagem, mano, que eu esqueci? Literalmente eu esqueci a passagem. Mas o apóstolo Paulo fala isso, né? Que o que o olho não viu, o que o ouvido não viu, e que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem, né? É a glória que há em nós de ser revelada. Se não me engano, é isso. E se não me engano, não, é exatamente isso. Só que eu falei de uma forma totalmente atrapalhada, né? Mas a questão é essa, mano. E talvez essa glória que há de ser revelada,
sejam pessoas que a gente ama serem salvas por Cristo através das nossas vidas. Mano, olha só que da hora. Novamente, o mesmo Espírito que testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, ou seja, tá alinhado ali, tá ligado? Tá na mesma fiação. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Ou seja, Cristo vai fechar, tá ligado? Com chave de ouro aquilo que Adão começou. Adão fez tudo errado, atrapalhou tudo, porém veio Cristo e vai modificar tudo, certo? Em Cristo, mano, é complicado. Vai restaurar o plano de Deus. O plano original, né? Mas enfim, né, meus irmãos? Eu acho interessante aqui também uma rápida questão aqui, né, no versículo 15, né? Mas recebestes o espírito de adoração de filho, pelo qual clamamos a Abba Pai. Abba Pai, se não me engano, significa paizinho. Deixa eu dar uma confirmada aqui. Então, meus irmãos, é justamente isso mesmo. Né? Abba Pai significa papai, é uma forma mais íntima, tá ligado? Literalmente o que tá falando da passagem aqui, pô, né? No versículo 14, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Ou seja, mano, se a gente tá sentindo ali vontade de largar tal coisa, vontade de fazer tal coisa, e a gente identifica que é de Deus, mano, se cumpre o que tá escrito aqui, nós clamamos Abba Pai, nós chamamos Deus de papai, tá ligado, mano? É forte isso aqui. Então, meus irmãos, né? Aqui tá falando basicamente de intimidade, a verdade é essa, né? Então, através, né, do Espírito Santo, através de uma vida de renúncias, que tem que ter muita renúncia na vida do crente. Muitos vêm falar que ser crente é fácil, que não sei o que lá. Mentira, que não é. Mas através de tudo isso, né? A gente vai desenvolvendo uma intimidade com o nosso Senhor, tá ligado? E através disso, quando as pessoas vão querer se converter também e tal, enfim, mano. É lindo quando acontece. Não só isso, mas, mano, a gente tem contato direto com o Criador, tá ligado? Então, basicamente, tudo isso se resume nessa questão de carne e espírito. Quanto mais a gente se aprofunda na carne, a gente vai fazer as coisas da carne, a gente vai se afastar de Deus. Vamos pra bebedeira, vamos pra zoeira, vamos cair pra mulherada. E a gente vai deixar jogando Deus de último canto. É a gente que se afasta, não é Deus que se afasta da gente. Porém, a partir do momento que a gente se converte, que a gente olha assim e fala, não, eu quero mudar. Eu quero conhecer Cristo, ou vice-versa, através da nossa vida, alguém queira sair dessa vida e conhecer o Cristo que a gente serve. Aí que vai vir um ponto, né, meus irmãos? Que vai se concretizar isso na vida das pessoas, né? Ao invés de operar, né, a morte vai operar a vida na vida delas, né? Então, meus irmãos, é isso que eu queria deixar aqui, né? Fora que, enfim, nas nossas vidas também, porque tem certos momentos que a gente sente vontade de parar, de sair fora e tudo mais. Porém, quando a gente se inclina pro lado do espírito, a gente vê que não vale a pena desistir, né? Mas enfim, é isso que eu queria trazer aqui. Finalizo aqui essa pregação. Deus abençoe a vida de todos, tá? Novamente, quero agradecer a todos que estão aí acompanhando. E muito obrigado, tá, meus irmãos? Fiquem todos com Deus. Pera aí, deixa eu fazer aqui a saudação final, mano. Não posso esquecer do tchauzinho. Aí, agora sim. É isso, meus irmãos. Até amanhã. Fiquem todos com Deus e é nóis.